Mário de Andrade é um dos principais escritores da escola modernista, mais especificamente da primeira geração do modernismo no Brasil, 1922 a 1930. Essa fase do moderno movimento foi marcada pela quebra com os padrões literários tradicionais, promovendo uma arte mais livre, autêntica e voltada à realidade brasileira. Mário de Andrade, com sua obra inovadora, buscou incorporar elementos da cultura popular, do folclore e das manifestações típicas do Brasil, afastando-se dos estilos europeus e propondo uma literatura genuinamente nacional. Sua obra é caracterizada pela experimentação linguística, ritmo e musicalidade, que refletiam a diversidade e a complexidade da sociedade brasileira. Além disso, ele também valorizou a miscigenação cultural e pluralidade de influências, enxergando na diversidade do Brasil uma riqueza única que deveria ser celebrada. Mário de Andrade foi pioneiro ao explorar novas formas de narrar, utilizando a linguagem de maneira a refletir o espírito de uma nação em transformação. Sua visão crítica e inovadora, aliada à busca por uma identidade própria para a literatura brasileira, fez dele um dos principais nomes não apenas da literatura modernista, mas da cultura brasileira como um todo. Mário de Andrade desempenhou um papel central na organização e na realização da Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no Teatro Municipal de São Paulo como um dos principais eventos. Ele colaborou com artistas intelectuais como Anita Mafaldi e Oswaldo de Andrade para promover uma ruptura com as tradições artísticas vigentes e introduzir novas formas de expressões no Brasil. Durante a semana, Mário de Andrade apresentou palestras sobre os princípios do modernismo e suas pesquisas em músicas folclóricas brasileiras. Além disso, leu prefácios interessantíssimos e trechos de Pauliceia Desvairada, obra que introduziu inovações como o verso livre e expressões coloquiais paulistas, e elementos até então inéditos na literatura brasileira. Apesar de inicialmente recebida com ceticismo e até mesmo com vaias durante as apresentações, a Semana de Arte Moderna atraiu consideravelmente a atenção do público, frequentemente citada como um marco fundamental na literatura e nas artes visuais modernas no Brasil. A colaboração de Mário de Andrade, junto com outros artistas, durante essa semana de 1922, foi essencial para que a consolidação do modernismo no país, influenciado profundamente a literatura, a música, as artes visuais brasileiras nas décadas seguintes. Além de escritor, Mário de Andrade se destacou como pesquisador da cultura popular brasileira. Viajou pelo Brasil coletando músicas, lendas e manifestações culturais regionais, consolidando uma abordagem pioneira e estudo do folclore e etnomusicologia. Como diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, ele promoveu a preservação do patrimônio imaterial brasileiro e incentivou cultura. Como diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, ele promoveu a preservação do patrimônio imaterial brasileiro e incentivou políticas culturais inovadoras. Em seus últimos anos de vida, Mário de Andrade se dedicou ao ensino e à reflexão sobre a cultura e identidade. Ele faleceu em 1945, aos 51 anos, vítima de um infarto. Seu legado permanece vivo na literatura, na música, na pesquisa folclore. Seu legado permanece vivo na literatura, na música, no estudo do folclore e nas políticas culturais do Brasil. Seu compromisso com a identidade nacional e sua influência no modernismo continuam a inspirar escritores e pesquisadores até os dias de hoje. O nosso querido Mário de Andrade ele está vinculado à primeira geração modernista, que é de 1922 a 1930, que apresenta suas seguintes características, que é basicamente a destruição, que é um padrão conservador que ele tentava destruir, e seu objetivo era uma arte mais livre. E essa primeira geração, ela é basicamente conhecida sobre essa fase de destruição, que ele destrói essa parte mais conservadora. Isso significa que as suas obras eram mais um nacionalismo crítico, que é a liberdade formal e valorização da linguagem coloquial. Principais
Principais obras de Mário de Andrade. Mário de Andrade teve uma vasta coleção de obras, tendo como romances, poemas, críticas, crônicas e ensaios. A sua primeira obra foi Há uma gota de sangue em cada poema, de 1917. O primeiro livro publicado por Mário de Andrade sob o pseudônimo de Mário Sobras, no ano de 1917. Apesar da influência literária francesa, alguns dos poemas mais impactantes desse livro podem ser lidos como mitos da liberdade transnacional, para tempos objetivos ou subjetivamente sombrios. Ele também teve várias obras que ele escreveu durante a carreira dele, como o Paulícera Desvairada, de 1922, teve A Escrava que Não é Isaura, de 1925, O Primeiro Andar, de 1926, Clã de Jabuti, de 1927, Amar Verbo Intransitivo, de 1927, Marculaina, de 1928, O Aleijadinho, de 1936. Teve também o Poema, de 1941, teve o Movimento Modernista, de 1942, o Empalhador de Passarinhos, de 1944, Lira Paulista, de 1946, e Contos Novos, de 1947. A obra mais famosa de Mário de Andrade é Macunaíma, de 1928, pelo brasileiro Mário de Andrade, e publicado em 1928. A história possui um caráter épico e considerado uma rapsódia, ou seja, uma obra literária que absorve todas as características orais e folclóricas de um povo. O título da obra também é o nome do seu protagonista, um índio que representa o povo brasileiro. Essa responsabilidade é experimentar, essa representatividade é expressada na frase constituída pelo primeiro texto da obra. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, um herói da nossa gente. Era preto, retido e filho do medo da noite. Houve momentos em que o silêncio foi tão grande, escutado o murmurejo do Araricoera, que a Índia Tapoiamas pariu uma criança feia. Essa criança é chamada de Macunaíma. Os personagens da obra tem Macunaíma, que é o protagonista e também chamado durante a obra de herói sem caráter. Tem Manapé, o irmão de Macunaíma, e que representa a figura do negro. E tem tantos outros personagens, mas trouxe alguns que são os mais importantes, que são os dois principais. Mário de Andrade, de 1893 a 1945, foi um escritor brasileiro. Publicou Pauliceia Desvairada, o primeiro livro de poemas da primeira fase do modernismo. Além de poeta, foi romancista, contista, crítico literário, professor e pesquisador de manifestações musicais e excelente folclorista. Mário se interessava por tudo aquilo que dissesse respeito ao seu país, e teve papel importante na implantação do modernismo no Brasil, se tornando a figura mais importante da geração de 22. Seu romance Macunaíma foi sua criação máxima. Mário Raul de Moraes Andrade nasceu na Rua da Aurora, em São Paulo, no dia 9 de outubro de 1893. Filho de Carlos Augusto de Andrade e de Maria Luísa, concluiu o ginásio e entrou para a Escola de Comércio Alves Penteado.
Depois de se desentender com o professor de português, abandonou o curso. Em 1911 ingressou no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, concluindo o curso de piano em 1917. Ainda em 1917, após a morte de seu pai, passou a dar aulas particulares de piano. Frequentador das rodas literárias, conheceu Anita Malfatti e Oswald de Andrade, tornando-se amigos inseparáveis. Ainda nesse ano, com o pseudônimo de Mário Sobral, publicou seu primeiro livro, Há uma gota de sangue em cada poema, no qual critica a matança produzida na Primeira Guerra Mundial e defende a paz. Semana de Arte Moderna. O ano de 1922 foi importantíssimo para Mário de Andrade. Além de participar da Semana de Arte Moderna, foi nomeado professor do Conservatório Dramático e Musical. De todos os integrantes da Semana de 22, Mário de Andrade foi o que apresentou o projeto mais consistente de renovação da literatura. Foi um incentivador das principais revistas do modernismo na fase polêmica de afirmação do movimento, como Claxon, Estética, Terra Roxa e outras. Pauliceia Desvairada. Meses após a semana de 1922, 13/02 a 17/02, Mário de Andrade publicou Pauliceia Desvairada, onde reuniu seus primeiros poemas modernistas, na tentativa de definir e animar os novos caminhos para a criação artística brasileira. No prefácio de Pauliceia Desvairada ele diz: quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. Pauliceia Desvairada é uma obra cosmopolita na linguagem e nos temas. Mário poetiza São Paulo em suas múltiplas manifestações, o progresso, a transformação da paisagem, os imigrantes e a cidade sempre envolta em garoa. Nos poemas, Mário realiza ousadas experiências de linguagem, versos livres, associações de imagens, simultaneidade e linguagem coloquial, como se pode ver no poema Inspiração. São Paulo. Comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequinal. Traje de losangos. Cinza e ouro. Luz e bruma. Forno e inverno morno. Elegâncias sutis sem escândalos, sem ciúmes. Perfumes de Paris. Ares. Bofetadas líricas no Trianon. Algodoal. São Paulo. Comoção de minha vida. Galicismo a barrar nos desertos da América. Primeiro tempo do modernismo. No primeiro tempo do modernismo, de 1922 a 1930, a lei era se libertar do modismo europeu, procurar uma linguagem nacional e promover a integração entre o homem brasileiro e sua terra. Mário de Andrade fez várias viagens pelo Brasil, com o objetivo de estudar a cultura de cada região. Em 1924 visitou cidades históricas de Minas, em 1927 viajou pelo Amazonas, entre 1928 e 29 passou pelo Nordeste, recolhendo informações como festas populares, lendas, ritmos, canções, modinhas etc. Das pesquisas que Mário realizou, escreveu as obras Clã do Jabuti, Macunaíma e Ensaios sobre a Música Brasileira. Mário de Andrade, de 30 a 45. Em 1930, Mário de Andrade lançou uma obra poética mais orgânica e vertical que convoca a reflexão, como em Poemas da Amiga.